Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejar um ótimo dia para todos que assistem a essa mensagem. Eu quero compartilhar com você neste momento o que diz o Salmo 116. Meus queridos irmãos e amigos, Salmo 116, nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 116, versículo de 5 ao 9. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra neste momento e queremos rogar ao Senhor que nos abençoe na exposição da Tua palavra, que possamos verdadeiramente estar atento a ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós. Colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em se aproximar de Deus, pensando em uma divindade irada e prestes a lançar o seu furor sobre o primeiro que se aproximar. Comportam-se muitas vezes como um menino levado que sabe que fez alguma coisa errada. O que não sabe é que, apesar de justo e incapaz de aceitar o pecado, Deus é amoroso para com as suas criaturas, para com o seu povo, para com os seus filhos. Aqueles que olham para o texto que lemos, como o salmista, neste salmo, olha e vão perceber claramente o quanto Deus é generoso e é gracioso sobre cada um de nós. E eu quero exatamente meditar olhando para essa generosidade de Deus e ver que Deus é generoso, é cuidadoso, é gracioso. Primeiro, Ele é generoso porque Ele nos levanta quando estamos prostrados. É isso que vai nos dizer o versículo 6. O homem moderno é um ser prostrado pelo pecado, pelos problemas, pelas doenças, pelo pessimismo. A nossa sociedade tornou-se uma sociedade prostrada, mas o nosso Deus, Ele nos levanta. Glória a Deus. Isso significa dizer, irmãos, que Ele nos livra da culpa que pesava sobre nós. Isso significa que Ele carrega as nossas enfermidades. Ele põe em ordem a nossa vida, bagunçada muitas vezes. Ele restaura o amor próprio e a dignidade pessoal, bem como o amor pelas outras pessoas. Isso significa, irmãos, que Ele liberta cada um dos seus filhos, como já nos libertou em Cristo Jesus, do jugo de Satanás. Isso significa que Ele dá sentido e propósito para a vida. Ainda hoje Ele está fazendo isso e pode fazê-lo por você que está nos ouvindo, por você que ainda não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos levanta, Ele levanta a sua igreja, o seu povo em oração. Ele levanta quando estamos prostrados por alguma razão, por algum motivo. Por isso, podemos dizer que Deus é um Deus que tem sido generoso, tem sido gracioso e bondoso para com cada um de nós. Em segundo lugar, Deus é generoso porque Ele nos tira da morte. O salmista vai dizer isso no versículo 8. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O homem sem Deus, ele está morto. Foi o apóstolo Paulo que disse em Efésios 2:1 que ele nos salvou quando nós estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo é a vida. Nele temos vida plena, com sentido, e vida plena também para a eternidade. Só Ele nos livra da morte. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem nos livra da morte eterna. Foi Cristo que morreu na cruz, que pagou o preço da nossa redenção, para que possamos ter também a garantia de vida eterna. Vamos viver eternamente na glória do Pai. Um dia, quando o Senhor nos levar daqui desta terra, estaremos ali, na casa do Pai, vivendo ao lado do Senhor para toda a eternidade. Por isso podemos dizer que Deus é um Deus que tem sido gracioso, tem sido bondoso, tem sido misericordioso. Deus tem sido generoso para com cada um de nós. Por isso Ele nos livra e nos tira da morte, como fez com a vida do salmista Davi. Irmãos, em terceiro lugar, Deus tem sido generoso porque Ele nos assiste nas lágrimas, conforme está escrito no verso 8. Lágrimas traduzem tanto alegria, contentamento, gozo, vitória, regozijo, como também dor, saudade, tristeza, angústia e sofrimento. Uma pessoa verte lágrimas quando as dores pelas quais passa excede a sua capacidade de autodomínio. Deus tem interesse em nosso bem-estar e conforto emocional. Ele não é um Deus impassivo e distante, apontando para regras e sistemas rígidos. Antes nos ama e se interessa pelo que sentimos em nosso coração. Portanto, o texto vai nos dizer lá no Salmo 30 no versículo 5. Salmo 30, versículo 5 vai dizer: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus, de fato, enxugue as suas lágrimas. Meu querido irmão, você que está a nos ouvir, saiba que é um Deus que, de fato, está do nosso lado. Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que nos assiste nos momentos difíceis, nos momentos de lágrimas. Em quarto e último lugar, Deus tem sido generoso para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo, porque Ele guarda os nossos pés. O salmista diz isso no verso 8. Ele diz que, de fato, no verso 8 nós vamos ver uma expressão muito interessante. Ele diz que, verso 8, Ele guarda os pés, da queda os meus pés. Ele, lendo o verso 8 todo, ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, um tropeço, não é? Deus é generoso e Ele guarda os nossos pés dos tropeços. E um tropeço é algo que impede que possamos progredir em direção ao alvo que nos foi proposto. Um tropeço derruba, ferindo, machucando, roubando as forças, atrapalhando a nossa caminhada. Um tropeço também é algo inesperado, que no nosso caminho nos pega muitas vezes desprevenidos e muitas vezes faz com que traga prejuízo para a nossa vida. Há tropeços causados pela nossa própria ignorância, dos quais Deus quer e deseja nos guardar. Há tropeços causados pela maldade do homem, pela malícia do homem, pelo ódio do homem, dos quais Deus quer nos guardar, quer nos livrar. Há tropeços causados pela astúcia de Satanás, dos quais Deus quer também e tem nos guardado. Deus guarda os nossos pés, irmãos, da queda. Deus tem
nos ajudado a se livrar deste mal. No Salmo 121, verso 3, nós temos o salmista dizendo isso. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Aleluia. É essa generosidade de Deus que nós devemos cada dia contemplar, cada dia agradecer, porque de fato Ele tem sido generoso com a sua igreja, com o seu povo, com cada um de nós. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que este é o nosso Deus. Deus bondoso, Deus gracioso, Deus misericordioso, Deus bom e generoso. Quando prostrados, nos levanta, quando na morte nos dá vida, quando chorando nos consola, quando em perigo nos guarda. Por isso devemos dizer, como disse o salmista no versículo 9 do Salmo 116, andarei na presença do Senhor. Vamos ver o que diz o Salmo 116, no versículo 9. Ele diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, que maravilha saber que podemos andar na bênção do Senhor, na proteção do Senhor, sabendo que é Ele que tem guardado, né? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, não é? Eu pergunto nesta noite, será que, nesta noite não, neste momento, será que você já foi alcançado pela graça maravilhosa do Senhor? Será que você já tem essa generosidade de Deus? Você já entregou a sua vida a este maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se não fez, faça isso ainda hoje. E a todos os amados irmãos que estão a ouvir essa mensagem, que Deus possa continuar sendo generoso, como sempre foi com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.